Oi, eu sou o Maxon. No programa de hoje eu vou falar sobre o Homem Invisível. Os monstros clássicos da Universal Pictures estão voltando e dessa vez de uma forma respeitosa, dessa vez fazendo o barulho do jeito certo, não igual aquela Múmia do Tom Cruise de 2017, aquele filme horroroso que foi um fiasco em bilheteria, em crítica, em tudo que você possa imaginar. Aquilo ia dar início a esse Dark Universe, que seria meio que super-herói, meio monstro misturado, uma superprodução com um baita elenco. Deu tudo errado, então não vamos ter um Frankenstein novo, uma noiva de Frankenstein, ou aquele Homem Invisível com Johnny Depp. Imagino que tudo isso tenha ido pra vala. O que aconteceu foi, a Universal chamou o Jason Blum, Midas do terror, o cara que, ao meu ver, é um dos caras mais citados aqui no canal, e eu acho que o saldo é muito positivo dos filmes da Blumhouse, e ele é famoso por fazer justamente o oposto do filme da Múmia, do Tom Cruise, que é baixo orçamento, grandes bilheterias. Este Homem Invisível, ele é uma repaginação, uma reimaginação, uma atualização da obra literária clássica de H.G. Wells, que foi adaptada lá em 1933 pelo James Whale, o mesmo diretor da Noiva de Frankenstein, um dos grandes diretores ali desse período tão de ouro, tão maravilhoso do terror. E ele era aquele monstro mais jocoso, assim, ele era um cientista louco, de fato, que ele criou essa fórmula, se tornou invisível, mas ele queria desfazer isso. Mas ele ficou meio maluco ali, e é um filme até meio engraçado, baita filmaço, assim. E já tinha sido consolidado esse universo lá na década de 20 e 30, né, com o Fantasma da Ópera, o Corcunda de Notre Dame. São grandes filmes, são tipo patrimônios do terror. E esse filme novo, o Jason Blum foi muito acertado em colocar o Leigh Whannell como não só diretor, mas também roteirista. Se você não associa o nome à pessoa, o Leigh Whannell ele já foi o grande parceiro do James Wan. Eles se conheceram na Faculdade de Cinema de Sydney, lá na Austrália, e fizeram nada menos que Jogos Mortais, que foi aquela explosão não só para o terror, mas também para Lionsgate, lá nos anos 2000. Foi um filme assim que gerou inúmeras continuações, uma das grandes franquias contemporâneas de terror, sem dúvida nenhuma. Inclusive vai ter agora uma recriação aí logo mais. E ele é aquele cara que está na banheira, e ele escreve. O começo da franquia Jogos Mortais é responsabilidade dele no roteiro. Depois ele foi para Sobrenatural, que ele não só escreve, mas também ele atua como um dos ajudantes da Lin Shaye, ele é o Specs, né? E o grande filme dele recente, ele começou na direção no Origem, né, que é o Sobrenatural Insidious 3, foi a estreia dele na direção, que já se provou um grande diretor. E depois no Upgrade, que eu recomendo muito antes de você assistir O Homem Invisível, dá uma olhada nesse Upgrade, que é um filme de ficção científica, mas com nuances de terror, que mostra como ele gosta realmente desse gênero. Não tô dizendo que o James Wan não gosta, tô querendo dizer que o James Wan foi lá com os super-heróis dele, foi lá com a alta velocidade dele, deixa ele lá com as mega bilionárias produções, e o Leigh Whannell se mostra mais enxuto, assim, mais focado, diria. E o Homem Invisível ele é um atestado disso. É um baita filmaço. Recomendo, antes de começar a falar dele propriamente dito, eu recomendo enormemente que você assista, volte para esse vídeo depois de ter visto, pra gente debater, porque não é todo dia que a gente vê uma atualização desse nível. Foram inúmeros os filmes de Homem Invisível, tem até continuações, Mulher Invisível, teve o mais recente com Kevin Bacon, que eu acho razoável, O Homem Sem Sombra e tal, mas esse, ele resolve colocar o foco não no cientista, mas sim na esposa dele, que no caso é Elizabeth Moss, que é uma das grandes atrizes da atualidade. Se você não assistiu Handmaid's Tale, então talvez você não saiba do que eu estou falando. Caso você tenha assistido o Conto da Aia, você sabe bem a atuação dessa mulher, como ela é inacreditável, e ela é a protagonista. Ela vive um relacionamento abusivo com esse cientista gênio da ótica, numa baita de uma mansão, e o relacionamento é tão terrível, tóxico, horroroso que essa mulher vive, que o começo do filme é justamente ela tentando escapar depois de ter dopado o cara. Enquanto ele dorme, ela foge daquela baita mansão, encontra a irmã e tenta viver uma vida doente, porque agora ela tem todos os tipos de problemas sabendo que essa pessoa tá viva, e ela meio que numa clausura ali, ela é recebida por amigos, ela tem um amigo policial e sua filha, são amigos das duas irmãs, que são personagens muito bons, pontuais ali, e mostra essa dificuldade que ela tem de apanhar o jornal, de sair, dar uns passos para fora de casa. Me lembrou aquele filme da Sigourney Weaver, o Copycat, que ela também sofre de agorafobia e não consegue nem apanhar o jornal, apanhar a carta, no caso da Elizabeth Moss. Né? E aí, pouco tempo depois disso acontecer, eu preciso dar essa informação, não é necessariamente um spoiler, porque gira em torno disso,
esse marido, esse gênio da ótica, que seja, ele se suicida. E ela pensa, tipo, que diabos está acontecendo? Por que isso aconteceu? E logo depois dele se matar, ela faz parte do testamento do sujeito e ela fica milionária. Tipo, é um cenário bom demais para ser verdade. E aí, nesse primeiro momento, o filme dá para ser analisado do ponto de vista sobrenatural, fantasmagórico. Coisas bizarras passam a acontecer e essa mulher se torna cada vez mais certa de que ele desenvolveu alguma técnica, alguma forma, alguma prática que o torna invisível, evidentemente que ninguém acredita nela. O filme é focado nisso, ao contrário de todos os outros filmes que são focados no cientista maluco e em como ele fica depois de ter usado essa fórmula, não vou dizer mágica, mas beira isso que ele próprio criou, mas mais nesse realismo dessa mulher que sofreu a vida inteira num relacionamento horroroso. No próprio termo do gaslighting, que é o mais utilizado, que se encaixa perfeitamente nesse filme. E onde isso vai parar? Como ela vai fazer isso, essa verdade vir à tona? E aí vem a genialidade de um grande diretor, um grande roteirista, transformando o Homem Invisível num dos filmes mais importantes de 2020. Claro que a gente está no começo do ano ainda, mas é fácil de dizer que daqui a um ano esse filme ainda vai ser lembrado com essa potência, com esse impacto que ele tem, porque ele pode começar crescente, ele pode começar um tanto quanto colocando as suas partes assim com uma certa parcimônia, mas a partir do momento que ele engata, é absurda a experiência. E eu cito de novo o Upgrade, porque o Leigh Whannell, ele se apresenta um diretor muito incisivo, ele tem um estilo muito próprio, ele consegue misturar um terror clássico, que a gente vê no sobrenatural, no texto dele, mas também algo mais contemporâneo, algo novo, algo até meio com nuances de ação, que normalmente não encaixa muito bem, mas nesse filme faz todo sentido. A tecnologia com os valores tão humanos de um relacionamento amoroso. É impressionante, o final vai deixar você extasiado, você vai ficar com aquele final aqui, ó, por muito tempo, que é que o terror tem que fazer de verdade. Te deixar mal, te deixar ser aquela coisa indigesta, te deixar desconfortável. Esse é o valor do terror nos dias de hoje. Nesses tempos sombrios que vivemos, um filme desse é extremamente importante, então recomendo enormemente que você assista e que você propague a palavra de Um Homem Invisível. Filmaço. Valeu!